E a gente vive hoje um espaço de muito medo e a sociedade perdeu um pouco a consciência do que ela está permitindo acontecer. O que é que nós temos circundando, delimitando esse abismo? Um programa de segurança pública restrito ao que a Jaqueline Muniz já chama de política do cabrito, sobe e desce morro. Sobe e desce morro, mete o garrote na população preta e pobre, como se ali tivesse concentrado todo o problema da segurança pública no Rio de Janeiro. Desde fevereiro, as forças militares invadem territórios em diversas comunidades do Rio de Janeiro. A chamada intervenção federal, aprovada pelo Congresso, escancara as contradições de um país cada vez menos democrático. Bom que a gente lembre que a força policial e a força militar nesse país é uma das coisas mais permanentes desde a colônia. Então, a cultura do militarismo, ela é uma cultura que vem marcada por todas essas culturas que fizeram a estruturação do país. Então, ela é machista, ela é homofóbica, né? Ela é racista, basicamente. A gente vive um contexto político que é descolado da população, né? Até tem algumas linhas que transversalizam o contexto anterior de uma ditadura civil-militar de 64, 85 e que se aproximam do contexto atual, né, de uma intervenção federal na área de segurança pública. E uma dessas linhas que eu vejo importante para a gente pensar a resistência é a falta total de diálogos com os movimentos sociais, com a sociedade civil, seja organizada ou não organizada. Eu sou uma pessoa que viveu na sua juventude, né? Cerca de 15, 16 anos, né? 14 anos, até 30 anos, quase 40 anos de idade, 35, 36 anos, durante um período ditatorial e que foi uma experiência humana, brasileira, feminina, absolutamente dolorosa, né? E mais eu pude ter consciência das perdas desse período, né? Quando, no processo de redemocratização, a gente vê os danos que a ausência de debate, que a ausência de confronto, que a ausência de disputas políticas, que a ausência de negociações políticas, que a ausência de todo um processo que a democracia viabiliza, produziu. Eu, em 74, a polícia invadia a favela, que eu morava numa favela do Morro da Andaraí, no Rio de Janeiro, e aí eles botavam a nossa porta abaixo na favela. Eles entravam sem mandato. E eles quererem fazer um mandato coletivo é reeditar o golpe de 64. É reeditar a tortura que foi impingida ao nosso povo, né? O pessoal acha que só a burguesia sofreu com a ditadura militar. Não, o favelado sofreu e muito. A marmita dos nossos pais, dos nossos irmãos, era jogada no chão e revirada com grama. Eles tinham que catar para poder levar para o trabalho e descer todo sangrando, que dava um tapa na cara. Então a gente não quer isso. Tem um dado interessante. A repressão, né, militar foi uma coisa pedida pela burguesia branca, porque a burguesia branca desde 2012 foi à rua contra o governo Dilma. E aí essa burguesia branca, ela vai pedir intervenção militar, inclusive se é contra a Constituição Federal, né? Você tem lá na Constituição Federal vários itens de como você poderia fazer, por que você poderia fazer intervenção militar, desde não pagamento dos professores, não pagamento dos policiais. Mas por que houve a intervenção militar no pós-carnaval? Porque o governo Temer, ele foi denunciado, né? O golpe militar nesse país foi denunciado e foi para o Brasil só não, foi para o mundo inteiro. Que agora é o momento da gente, no mundo, dar evidência que esse país precisa mudar. Esse país precisa se democratizar, sim. Precisa democratizar racialmente, precisa se democratizar nos direitos. Então, os direitos que foram conquistados não podem retroceder. Se assim esse quadro de violência está avançando, imagina quando a gente já não tiver mais previdência, não tiver quem vai cuidar dos velhos, quem vai cuidar dos doentes desse país. Então, a situação só tende a agravar. A ausência de direitos leva a um quadro de violência. E não adianta silenciar a nós que estamos denunciando esse quadro. Não é porque o Rio de Janeiro esteja numa situação de violência pior do que alguns outros estados brasileiros.
O que acontece é que o Rio de Janeiro é um espaço político aonde se consolidou uma aliança com o governo Temer para que esse balão de ensaio fosse feito. Tá? Pezão autoriza a intervenção federal, porque essa intervenção federal ela está colocada na Constituição de 1988 e nunca antes tinha sido utilizado. O que tinha sido utilizado antes da intervenção federal, no meu estado, por exemplo, no Espírito Santo, é aquilo que a gente chama do GLO, né, que é a garantia da ordem, a garantia da ordem. Mas não é desta maneira que foi feito hoje no Rio de Janeiro. Então, a nossa grande preocupação é que o sucesso, né, que pode acontecer dessa intervenção federal se espalhe para o Brasil como um todo, para garantir esse projeto neoliberal. Nós temos hoje no Rio de Janeiro um grande abismo no âmbito da formulação de um programa humanizado de segurança pública, articulado a programa de saúde, a programa de educação pública. Nós não temos isso, né? E a crise financeira vivida pelo Rio de Janeiro no marco do golpe que nós vivemos a partir do impeachment da presidenta Dilma deixou isso muito claro. Deixou claro a abertura desse grande abismo que o Rio de Janeiro é no âmbito da segurança pública. No Espírito Santo, em 2017, quando a gente teve, né, a GLO, com a presença da Força Nacional, para você ter uma ideia, no espaço de 7 meses, 8 meses que durou a presença da Força Nacional no Espírito Santo, nós contabilizamos mais de 200 mortes na periferia. Tá? E que a gente tem uma grande dificuldade de apuração, porque muitas das áreas, né, a chamada cena de crime, foram destruídas, né, foram negligenciadas, e o Estado não quer apurar essas mortes. Não é verdade que o Estado brasileiro ele não chegue nas chamadas comunidades, nas chamadas periferias. Ele chega, mas chega pelo seu braço armado. É o Estado penal que chega primeiro e muitas vezes só ele chega nas comunidades. Então, uma intervenção militar como essa, é claro que ela produz muito mais efeitos nesses territórios, mas não significa que somente aquelas pessoas que estão nesses territórios é que são afetados por essa intervenção. A intervenção ela afeta todos nós, porque ela se legitima a partir de uma justificativa de que nós vivemos um estado de medo, um estado de insegurança, que, portanto, um estado que legitima a guerra, que legitima a busca de um inimigo e uma busca de um inimigo a ser combatido pelo próprio Estado. Que gera, de uma certa maneira, esse tipo de iniciativa, como uma intervenção militar, ou um pensamento de se construir mais presídios, ou o pensamento de se colocar mais polícia na rua, é o medo. E o medo é um grande inimigo. Por quê? Porque ele tira a capacidade das pessoas de pensar, de refletir de uma forma conveniente. Então, eu acredito que a população, por um medo que ela não sabe muito bem explicar, ela está fortalecendo esse tipo de iniciativa, que é um grande perigo num país que tem uma democracia ainda jovem, né, e que ainda não fortaleceu determinados espaços de luta e de resistência, como, por exemplo, o voto consciente, como, por exemplo, os movimentos sociais. No Rio de Janeiro, chegam muitos WhatsApps, assalto não sei aonde, a linha vermelha parou, a linha amarela parou. Então, assim, a gente vê o tempo todo, a mídia trabalha o tempo todo, e não só a mídia, porque você não precisa mais sentar na frente da televisão para saber o que está acontecendo. Você recebe na sua casa, você recebe perto de você, o seu celular o tempo todo, mostrando cenas de violência,
essas coisas que fazem com que você efetivamente tenha medo. Então essa produção do medo, ela está intensa nos nossos dias. Que tipo de Brasil que a gente quer quando a gente está pensando numa intervenção como essa? Se a gente está pensando um Brasil de diversidade, um Brasil que enfrenta a desigualdade, não vai ser por uma intervenção federal na área de segurança pública. Pensar resistência é pensar assim, bem, o que exatamente essa intervenção está querendo enfrentar? Ela está querendo enfrentar o tráfico de drogas, ela está querendo enfrentar o tráfico de armas, ela está querendo enfrentar a violência. A gente, enquanto resistência, a gente pode pensar, bem, responder ao tráfico de drogas, responder ao tráfico de armas, responder à violência é pensar desigualdade, pensar o que produz um contexto no qual se tem violência. Minha voz é o instrumento que dá sustento ao microfone, o espírito dos novos tempos, o sentimento, o maravilhoso vento pra navegar na Babilônia de asfalto e cimento. Infelizmente eu só lamento, sem agradecimento dos filhos deste solas mais gentil, Black ele em seu rebento. Por favor, doutor, deixa eu mostrar meu documento, do começo ao fim, do fim ao começo, da juventude à infância, do geriatra à adolescência ao berço. Não tem como a gente entender a intervenção militar se não entender os afetos envolvidos nisso que está acontecendo no nosso momento atual. Então, a gente tem um momento de descrença, a gente tem um momento de medo, a gente tem um momento em que a gente se sente paralisado. E aí? Ninguém sabe o que poderá acontecer amanhã, né? Tem até um verso de um samba que diz: o que será o amanhã, responda quem puder. O que será o que vai acontecer? Eu sonhei. Desde fevereiro, as forças militares invadem territórios em diversas comunidades do Rio de Janeiro. A chamada intervenção federal, aprovada pelo Congresso, escancara as contradições de um país cada vez menos democrático. O amanhã. No momento em que você vai ali paulatinamente construindo esse inimigo, o que você está fazendo ali é, como eu disse, identificando algumas drogas para serem proibidas, você vai ali identificando alguns comerciantes dessas drogas para serem proibidas, né? Alguns comerciantes para serem culpabilizados, para serem identificados diante dessa etiqueta do inimigo. E por que alguns comerciantes? Porque são justamente aqueles que estão diretamente relacionados com o varejo do comércio que acontece naquele território, que vão ser identificados enquanto esses inimigos, né? O comércio de drogas é um comércio que move bilhões, mas os bilhões que são gastos para você proibir esse comércio, para você, né, reprimir esse comércio, ele é investido estritamente numa vertente desse comércio, que é a vertente varejista, e não é qualquer vertente varejista, é a vertente varejista que ocorre nos territórios das favelas e das periferias. Você tem uma sociedade que os níveis sociais são muito gritantes, como é no Brasil, né? A concentração de renda entre os ricos e poderosos é altíssima e a miséria é socializada com o pobre. Né? E quem é a população pobre no Brasil, no Rio de Janeiro, em todos os estados? É a população negra. Então você vê uma marginalização, né, da juventude negra, a gente vê o assassinato de jovens negros nas periferias, nas favelas, é gritante, né? A gente quer ver nossos filhos vivos. É uma intervenção de apartheid social, militar e cultural, porque a intervenção ela age nas áreas que provavelmente são as áreas que vão se rebelar contra o aprofundamento desse Estado neoliberal. Eu duvido que vai ficar um tanque do Exército na Avenida Atlântica, né? Quer dizer, na realidade eles estão nas comunidades onde prevalece o comércio, né, do tráfico, né, onde prevalece o comércio das drogas, mas que na realidade são apenas soldados das drogas, onde eles poderiam estar para poder fazer com que a droga ou o armamento não chegasse aqui, eles não estão. Então eles querem combater, né, apenas os sintomas, não a causa que fez com que esse sintoma surgisse. As balas perdidas não são tão perdidas, né? Quando a gente pensa que o comércio de armas sabe que as armas são letais, elas levam à morte. E um estudo que saiu há alguns anos atrás no Brasil mostra que
dos disparos da polícia, 99% são errados, só 1% chega no alvo. Então todos nós estamos inseguros. É hora de dar um basta. É hora de dar um basta. A polícia foi criada para reprimir negros na época da escravidão, né, com a vinda da família real para o Brasil. E até hoje essa polícia ela faz o papel do capitão do mato, né? Se você olhar hoje as Forças Armadas, né, no Rio de Janeiro, é assustador, porque ela está invadindo as favelas, né? E será que tem crime só na favela? Será que o tráfico de drogas, né, o contrabando de armas, ele é organizado pelo morador da favela que não tem contato com rede internacional? Né? Será que não está no Leblon? Será que não está na Vieira Solto? Então a gente percebe que a gente é uma ameaça, claro. A gente é considerado uma ameaça, né? A gente não só enxerga eles como uma ameaça, mas eles também enxergam a gente dessa forma. Só que é um posicionamento diferente. Eles, de fato, são violadores. Nós somos pessoas que lutamos contra as violações que eles cometem, né? Aquela coisa do se não deve, não teme. A gente sabe que não tem essa, né? Se você não tem nada a temer, você não precisa ter medo da intervenção militar, não precisa ter medo do exército ocupando a favela que você mora. A gente sabe que não é assim. A gente sabe muito bem que tem a construção social, política do inimigo, né? Você tem um estereótipo, a gente sabe que tem um estereótipo. E se você é jovem, é negro, é de favela e ainda por cima ousa, né, tem a audácia de enfrentar o Estado, seja em qualquer âmbito, é inadmissível, assim, para eles é inadmissível. Então eu acho que o Brasil agora toma evidência de que esse país, por baixo das plumas do carnaval, tem sangue. Por baixo das plumas desse carnaval, por baixo do pão de açúcar, quer dizer, essa imagem turística do Brasil, ocorre um grau de violência que não precisava. A história do Brasil foi uma história que podia ter ensinado paz. Os quilombos eram territórios de paz, acolhiam os perseguidos do regime escravista, que era um regime de tortura, acolhiam brancos, negros, índios, todos que sofriam. O Brasil, então, podia ter uma outra forma de lidar com a vida humana. E é o seguinte, ela falava o tempo todo, avante pretas! Ela falava o tempo todo. Ela citou Angela Davis, ela citou Audre Lorde. Quando a vida das mulheres negras começarem a ter importância, o mundo será transformado. E aí sim, todas as vidas importarão. Marielle sempre presente, ela está aqui. Não, eu digo não à intervenção por Marielle. Eu digo não à intervenção. A Marielle também, a morte dela, ela retumba no mundo porque põe e cai por terra o mito de democracia racial brasileiro e coloca que no Brasil existe uma guerra racial. E esta guerra racial, ela gera um quadro cotidiano de insegurança racial para nós negros. Esse lugar que sim é marcado por uma violência de todos os lados, onde a gente está exposto à opressão por muitas das vezes, diz que a gente não compactua com isso, que a gente não tem que normalizar o entrar na favela e ter que acender as luzes, ou sair da favela e ter que ouvir de agente de segurança que ainda não matou ninguém. Então, a gente vai entrar, a gente vai sair, a gente vai fazer política, a gente vai resistir, a gente vai dar a cara e é isso. Isso é uma das coisas que me orgulha. A gente tem uma biosfera em mãos e o Brasil é um país modelo. Ele é um modelo de meta-biodiversidade. E era sobre isso que eu e a Marielle íamos no mês que vem para a Universidade de Harvard. Lá a gente participaria juntas de uma mesa redonda sobre direito à biodiversidade, direito à cidade e territorialidades. Muito bem, eu falarei
em nome dela, que as territorialidades invisíveis ou invisibilizadas, elas estão vivas e elas guardam a ancestralidade do direito à vida e que lutarão por ela, né? A travessia dela não foi em vão. E a gente escolheu uma ciência. A ciência pode produzir a paz, como pode produzir a guerra. Pode fazer mísseis, como pode fazer grandes canais de irrigação para levar água a quem está em regime de seca. É para isso que eu acho que a ciência se liga aos movimentos sociais, para lutar pela vida. Não tem outra lição. A nossa grande preocupação é de como isso vai atingir a nossa juventude negra, vai atingir a população negra, vai atingir o povo de santo, o povo de orixá, né, que sofre de grande racismo religioso. Então nós estamos tentando criar uma rede de apoio e de solidariedade, né? Uma rede também de intervenção, no sentido de monitorar o que vai acontecer nas periferias a partir da intervenção federal, né? Essa é a nossa grande preocupação. Um dos exercícios que eu acredito é potencializa as pessoas, sabe? Traz efetivamente a possibilidade de dizer, não é isso, a gente precisa fazer outra coisa. Existem outros movimentos, vamos lá. Tem movimentos acontecendo agora no país que são importantíssimos, que são fundamentais. O movimento das mulheres, o movimento negro, são movimentos importantíssimos que estão mexendo exatamente com isso. Vamos mudar a maneira de pensar, vamos mudar a maneira de viver a nossa vida, porque senão a gente vai sucumbir ao medo. Na intervenção militar, não, e nós vamos resistir. Porque a gente vai criar comitês de denúncia, de acompanhamento, né? Porque direitos humanos é para ser respeitado. Esses territórios negros que a polícia mata são os territórios que estão as benzedeiras, que tratam dos filhos deles. São os territórios que estão entre mães de santo e pais de santo, que usam diversos tratamentos para curar quando não consegue sarar na farmácia. São esses territórios que são os territórios também antidepressivos da alegria das escolas de samba. Então é hora de olhar os territórios que são os territórios da paz, acusados que são territórios de guerra, porque são esses territórios que estão garantindo que esse Brasil, sim, seja reconhecido pela alegria no mundo, pela vida. Mas, sim, enquanto a gente não mudar e enfrentar esse genocídio do negro brasileiro, esses territórios de paz não vão ficar calados. Os jovens estão denunciando, entram para as universidades e vão denunciar. Nos seus territórios lá, as mães, cada filho morto, uma mulher é morta em vida. Então a gente hoje está lutando não é só contra o racismo, contra o feminicídio. A gente está lutando pelo bem viver. Imaginário rodando é assim, e a gente se sente, é o preto, é o ausente, é a ausência de cor, é o preto na carne, é a dor, nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua desse corpo nu. É muito louco, é mó sufoco, viver um dia após o outro nesse mundo cão, nascimento e dor, o grito chama a alma pra realidade crua desse corpo nu. É muito louco, é mó sufoco, viver um dia após o outro nesse mundo cão. Ao olhar que tira e da dama que admira, tô na mira sempre, como é curioso. Tô na mira sempre, tô na mira sempre, tô na mira sempre, como é curioso. Bastardos inglórios, o cheiro de terra. Menores na frente, atrás um monte de velas, pretas e pretos nas telas, bicas e becos favelas, que nascem nas pistas e morrem nos fundos das celas.